Ian, pode colocar, por favor, o vídeo seguinte, agora do Texas, por favor. On this very day, and chart new paths. They longed for freedom. They wanted hope. They found it in Texas. Boa tarde a todos. Aos que não me conhecem, chamo Max Paul, sou presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil, e no dia de hoje, a Bet Chamber, apoiada pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior, FCCE, e a Confederação Nacional de Comércio, realiza o nosso terceiro Diálogos com a Bet Chamber, com o tema Internacionalização pós-pandemia. Ao meu lado direito está o diretor executivo da FCCE, Dr. Marco Aurélio, e ao meu lado esquerdo, a doutora Karine Erani. Ambos são palestrantes no dia de hoje e estarão, dentro de poucos instantes, apresentando aos senhores parte de uma história que esperamos que seja iniciada nesse instante. E história essa que eu vários aspectos, não apenas relacionados ao estado do Texas, mas em especial relacionados à internacionalização nesse período em que nós estamos vivendo de pós-pandemia. Remotamente falará conosco o Dr. Douglas, que está em Santa Catarina. Bem, como a gente fez menção no nosso convite, o desafio é constante para que a gente possa encontrar vias de crescimento e desenvolvimento sustentável com o tempo. A busca de mercados externos, empresas a cada ciclo, com forma de manter o crescimento em tempos de crise e retração econômica, mas também para gerar crescimento contínuo e menos suscetibilidade às volatilidades do mercado, promovendo a diversificação de investimentos por diferentes mercados e, consequentemente, sendo menos vulnerável às instabilidades regionais. Coisas muito específicas também demandam um conhecimento abrangente sobre o ambiente negocial interno e externo. O conhecimento e a gestão eficiente das estratégias de internacionalização têm um papel fundamental e a empreitada em outros mercados, de fato, para que a empreitada em outros mercados, de fato, traga benefícios, seja o fortalecimento da marca, seja o aumento dos negócios. Dissecar muito sobre o assunto, muito ao contrário, eu gostaria de passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, chamando a atenção não apenas para os dois vídeos que antecederam a minha abertura, mas, em especial, para o fato de que nós estamos, repito, passando por um período de muitas mudanças, e essas mudanças, efetivamente, devem ser vistas como diferencial de competitividade. Entendemos que o período pós-pandêmico, ainda que tenha causado inúmeros problemas, é o momento mais adequado para que se aproveitem dessas situações não favoráveis e se reorganizem novos negócios. Assim sendo, e repito, não alongando muito a abertura, passo a palavra ao Dr. Marco Aurélio, para as suas considerações. Eu gostaria de dar as boas-vindas à Câmara Texana. Meu nome é Marco Aurélio Kinner. Como diretor da Federação Nacional das Câmaras de Comércio Exterior, uma entidade de mais de 70 anos, trabalhando com câmaras bilaterais, embaixadas, consulados e também com o Ministério das Relações Exteriores, e depois de termos realizado mais de 70 seminários com mais de 40 países diferentes, já tendo auxiliado dezenas de empresas nesse processo de internacionalização, pude observar que o empresário, ao longo do processo, tem dúvidas. E que esse é um tema de interesse de muitos empresários brasileiros, que além de oferecer grandes vantagens por meio dessa expansão, é possível diversificar os negócios, atingir novos mercados para além das fronteiras. Para que esse objetivo seja bem-sucedido, é fundamental atentar-se em alguns pontos desse processo. Modelos de negócio.
a pergunta que se deve fazer é quais são os seus objetivos? O que eu quero? Qual mix de produtos e serviços será colocado no mercado internacional? Será necessário uma avaliação da oportunidade do seu modelo de negócios, de atuar internacionalmente e compreender como novos recursos, parceiros e estratégias podem impactar o seu negócio. Essa análise permite à empresa buscar a melhor forma de entrar e se manter nos mercados de interesse. É preciso fazer um estudo das vantagens comparativas presentes, definição dos modos de entrada e expansão no exterior, quer seja por uma aquisição, uma franquia, e uma análise do macroambiente de negócios. É importante que a gestão tenha em mente que não é interessante praticar um modelo rígido, idêntico ao praticado no modelo brasileiro da empresa, em seu processo de entrada e adaptação nos mercados internacionais. O que eu pude observar ao longo do tempo, com a experiência, é que, normalmente, a empresa nomeia o seu diretor financeiro que não tem tanta experiência na área internacional. E isso acaba sendo um insucesso dessa iniciativa. Nós temos 193 países, 2,5 milhões de cidades. Aonde investir? Qual o país? Qual a cidade? É uma decisão que deve ser tomada de forma estratégica, partindo de um conhecimento do mercado em que irá se atuar. É fundamental que a empresa observe dois aspectos importantes. Informar-se profundamente sobre aquele país, mercado, que se quer ingressar. Os hábitos de consumo do público, os costumes culturais, religiosos, sociais e de mercado de trabalho. A dimensão e o valor do mercado que se quer entrar. Os concorrentes diretos e indiretos e as principais características da população. E o segundo aspecto importante é entender a legislação de cada país. Toda organização interessada no processo deve conhecer qual é a legislação vigente e aplicável no país de destino. Um outro aspecto que temos que observar pós-pandemia são as mídias sociais. Muito importante. A força da tecnologia tornou acessíveis comunicação, transportes e viagens. Ligou pessoas isoladas que se tornaram desejosas de modernidades, antes difíceis de conseguir. Antes da pandemia, o custo era mais alto para se acessar os mercados internacionais. A partir de agora, pós-pandemia, o custo para vender o seu produto no mundo ficou bem mais baixo. E a internet faz com que nós temos um alcance muito maior. Outro tema que temos que abordar é a precificação internacional. A abordar os principais fatores que influenciam na formação de preços, considerando a análise de custos diretos e indiretos, impostos e isenções, a análise da concorrência e posicionamento, estratégias de penetração e crescimento, ter certeza de que o empresário está sendo competitivo. O empresário brasileiro costuma fazer uma análise simples, preço no mercado brasileiro mais markup. É como se eu cobro R$10 pelo meu produto, faço a conta simples. De 10, divido por 5,
que é a paridade do nosso dólar atual, $2. Acrescento mais $1 para os imprevistos, se tornam $3. E a pergunta é, será que esse meu preço está sendo competitivo? O importante também é a estratégia do modo de entrada nos mercados internacionais, o famoso trade-off, tomar uma decisão que consiste na escolha de uma opção em detrimento de outra. Apresentar as vantagens e desvantagens dos modos de entrada no mercado internacional. Verificar os principais fatores que influenciam na tomada de decisão e o modo de atuação. Gestão da marca. Também temos que observar esse aspecto. Examinar os principais fatores que uma empresa deve considerar em relação à sua marca. Tudo, hoje em dia, é copiado. Ao entrar em mercados internacionais, esses cuidados evoluem não só o significado da marca, como o tipo da marca a ser usado. Os impactos da imagem do país de origem, no caso o Brasil, sobre a marca e outros aspectos relevantes do mercado internacional. Gostaria de citar, por exemplo, a Richa, uma marca conhecida no Rio de Janeiro, no Brasil, que teve um insucesso ao tentar ingressar no mercado internacional, pois seus preços estavam acima das concorrentes como a Gap e a Banana Republic. Também temos que considerar quais as técnicas e ferramentas utilizadas nessas negociações para que se tenha sucesso nesse processo. Que teorias comportamentais podemos usar para se obter maior eficiência quando se está negociando com pessoas de culturas distintas? Como acabar sumariamente com uma negociação? A teoria motivacional, por exemplo, que consiste em entender melhor como as pessoas são motivadas e, consequentemente, o que procuram quando estão negociando em termos de satisfação pessoal. A cultura também é importante. Precisamos conseguir interpretar a linguagem do mercado, onde se propõe a atuar, o fluxo de informações, como realizar os processos e as implicações em função das características culturais do país de destino vis-à-vis o país de origem. Quais as vantagens da internacionalização? Promove proteção cambial, uma preocupação no contexto de gestão de patrimônio das empresas brasileiras é a volatilidade da moeda, a desvalorização do real frente a outras moedas. Ao optar em investir uma parte do patrimônio em outro país, caso haja desvalorização dos ativos brasileiros, os rendimentos atrelados, por exemplo, ao dólar, serão protegidos. Um outro aspecto é a independência do mercado interno. No Brasil, o ato de empreender é um grande desafio. Um complexo sistema tributário com altas taxas. Em razão da Covid-19, afetou diversas áreas. Gostaria de afirmar que a Federação Nacional das Câmaras de Comércio Exterior está preparada para ajudar o empresário à vivência prática através das nossas 60 câmaras bilaterais, nos credencia a disponibilizar o conhecimento técnico e a rede de contatos necessários para tornar possível este processo. Muito obrigado. Doutor Marco Aurélio, muito agradecido pelas suas considerações, mas eu devo fazer não uma ressalva, uma observação. Tudo que foi dito, eu assinaria embaixo, mas sempre existem aquelas preferências, né? Então, eu não poderia deixar de pedir ao Ian para colocar um vídeo
para que os senhores possam entender um pouquinho do que nós temos a apresentar aqui no dia de hoje e o que nós temos ao nosso alcance para colocar à disposição de todos aqueles que tiverem interesse. O próximo vídeo, por favor. Gonna go for landing. Retro. Eagle has landed. Ignition sequence start. Obrigado, Ian. Bom, antes de dar prosseguimento e passar a palavra à doutora Karine Erani para suas considerações, eu gostaria de, mais uma vez, destacar alguns aspectos do estado do Texas. O Texas é o principal estado da Federação Americana, parceiro do Brasil. Cerca de 1/4 de tudo que é negociado com a América é feito com o estado do Texas. Então, não existe outro estado da Federação Americana com o qual o Brasil tem uma relação comercial mais estreita. O Texas tem inúmeras características que foram assinaladas no vídeo anterior, que fazem com que a gente possa observar que ele não é, como já se pensou há muito tempo, o estado do agronegócio apenas, do cowboy, enfim, do agrobusiness. O Texas foi dependente durante um bom tempo desse segmento, mas depois ele se notabilizou pela energia, especificamente o combustível fóssil. O Texas hoje produz cerca de 30% da energia americana. E a energia produzida no Texas não é apenas energia fóssil. O Texas também é o primeiro em energia limpa na América. Esses dois aspectos mostram apenas duas fases do estado do Texas. O Texas hoje ele é mais do que multicultural, multinacional. O Texas hoje tem 6 indústrias-chaves, né? E provavelmente muitos dos senhores conhecem algumas delas, mas eu vou destacar duas. Uma é a manufatura e a outra a aeroespacial. Manufatura, nós vamos ter ainda um vídeo breve a respeito de uma empresa chamada Tesla, que recentemente se mudou para o Texas. E num outro vídeo, nós vamos ver uma série de empresas japonesas, mas em especial a Toyota, que se instalou lá. Mas além dessas duas, eu estou falando então de construção de veículos, naturalmente, nós temos a NASA, que sem sombra de dúvida todos sabem que fica no Texas, embora as espaçonaves normalmente subam de outro estado da federação. Mas dito isso, e novamente sem querer tomar muito tempo dos senhores, passo a palavra à doutora Karine Erani, para que ela possa nos brindar com seu conhecimento, e devo declarar, ela é uma parceira da Câmara e estará nos ajudando a partir de então com a realização não apenas de eventos, como também cursos que foram apresentados antes da abertura do nosso evento no dia de hoje. Obrigado, doutora Karine, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigada. É realmente um prazer a gente poder encontrar parceiros que sonham o nosso sonho, porque sabem que isso é realidade. Então, é muito
Quero primeiramente agradecer a todos por essa oportunidade hoje aqui, de compartilharmos algumas ideias sobre aquilo que é a minha paixão, internacionalização. Quero, em especial, agradecer ao presidente da Câmara Texana, Dr. Max Paul, o vice-presidente, Dr. Marcos Paes Leme, e o Dr. Mauro Câmara, está um pouquinho distante. Os palestrantes hoje comigo, o Dr. Marco Aurélio, e o palestrante e grande amigo Douglas Cândido, parceiro de muitas empreitadas também. Eu sempre começo dizendo que precisamos desenvolver a cultura além mares para as nossas empresas, para os nossos produtos, para os nossos serviços. A internacionalização é um processo complexo, que exige expertise de diferentes áreas do conhecimento. Mas é, acima de tudo, não é o que disse o Dr. Marco Aurélio, e eu vou aqui fazer eco muitas vezes ao que ele disse, a fala dele, porque, de fato, traz pontos extremamente relevantes ao que eu também vou tratar, é uma decisão estratégica. Internacionalizar é uma decisão estratégica e um investimento da empresa em busca de crescimento, de desenvolvimento sustentável ao longo do tempo. Uma venda esporádica para o exterior não é necessariamente uma internacionalização, é sim uma venda extra para a empresa naquele mês. O processo de internacionalizar, ele envolve um planejamento abrangente, no qual se deve ter os objetivos claros, como bem frisou o Dr. Marco Aurélio. Ele envolve um investimento, mas, acima de tudo, ele envolve também estar preparado. Só alcançará uma internacionalização de sucesso a empresa que estiver preparada para isso. E quando nós nos referimos a preparado, não nos referimos somente a recursos financeiros e documentos, mas a recursos humanos e cultura organizacional. É preciso tornar a mentalidade da empresa uma mentalidade global. E como negócios são feitos por pessoas, para pessoas, esse é um elemento fundamental. A internacionalização, ela pode ser compreendida de diversas formas, mas aqui vamos compreender como um caminho para o crescimento, não somente uma saída para crises eventuais, ainda que a gente acredite que ela possa ser um vetor, sim, para sair, não é, vencer momentos de crise, ter crescimento em momentos de crise. Em um mercado tão competitivo como que nós atuamos hoje, seja mercado interno, mercado externo, a tônica é go global or go out of the market, não é? Ou você se torna global ou você sai do mercado. E essa tônica tem sido cada vez mais forte. Isto porque atuar no mercado global deixou de ser uma vantagem somente ao alcance das grandes empresas com grande poderio econômico, como era antigamente. Se tornou mais acessível às empresas de qualquer porte, inclusive pequenas e médias empresas, onde eu foco esse incentivo. Eu acho que a gente precisa desenvolver essa cultura nas nossas pequenas e médias empresas. Esse processo de abertura, uma maior participação das empresas menores no mercado global, ampliou as oportunidades de crescimento, de lucratividade às empresas, permitindo maior desenvolvimento econômico, uma maior produção e divisão das riquezas entre os nações, né, e as empresas em si. Mas o fato de ter se tornado mais acessível não tornou a atuação em arena global menos complexa. Atuar em um mercado global envolve conhecimento abrangente, multidisciplinar, planejamento acurado, preciso, para que alcance sucesso. A queda dessas barreiras que permitiram esse maior acesso ao mercado global trouxe inúmeros benefícios, mas também trouxe um forte acirramento da concorrência no mercado global e também no mercado interno. Possibilitou uma maior circulação de produtos e acessos a mercados externos, situação que impôs para muitas empresas uma atuação internacional para poder defender seu espaço no mercado interno. Hoje, você, comerciante, por exemplo, não concorre somente com os demais comerciantes da sua rua, do seu bairro ou da sua cidade. Como era antigamente, não é? A concorrência estava restrita a uma área geográfica. Hoje, você concorre com
todo mundo. Se você não vai ao mercado global, ele vem até você como seu concorrente. O Brasil tem sólidas atividades de exportação de mercadoria, ainda temos muito ao que crescer também em relação à exportação de serviços. Mas ainda assim, ocupamos o 25º lugar no ranking de exportadores globais, sendo responsável por um pouco mais de 1,3% das exportações globais, o que pode ser interpretado, basicamente, de duas formas. Uma, sim, é algo terrível, é o subuso das nossas potencialidades, da nossa capacidade de produção, da qualidade de nossos produtos. Mas também podemos compreender isso como um potencial de oportunidade de crescimento à nossa disposição para ser otimizado a qualquer tempo. O tema internacionalização envolve muito em falar sobre o Brasil, envolve em falar sobre suas potencialidades, seus desafios, as oportunidades aproveitadas ou as subaproveitadas. E as subaproveitadas são subaproveitadas em troca desse, talvez, conforto do mercado interno. Muito da tímida participação do Brasil no mercado internacional, acredito eu, se deve ao grande mercado consumidor interno que o Brasil tem. E essa zona de aparente conforto gera essa falsa sensação de que não se precisa do mercado externo. E assim, a gente perde grandes oportunidades de gerar riquezas para nossas empresas, para os nossos estados, o que pode converter em melhorias para a sociedade como um todo, que é o fundamento principal do comércio exterior, produzir riquezas que vão converter nossas empresas, torná-las mais fortes, gerar mais empregos, melhores produtos, e por aí vai. Então, é preciso que a gente destaque um aspecto importante. Quando a gente fala em negócios internacionais e internacionalização, naturalmente a gente logo pensa em compra e venda de mercadoria e serviços, não é? Mas essa não é a única modalidade de atuação em âmbito internacional, como bem disse o Dr. Marco Aurélio. Nós temos investimento direto, licenciamento, joint ventures, franchising, que também são exemplos de atuações empresariais internacionalizadas. O mercado global é dinâmico e veloz, está sujeito ao impacto de diferentes variantes, algumas até externas, até o próprio ambiente negocial. As empresas estão em um constante processo de busca de crescimento, de melhoria e integração. Tecnologias de informação, comunicação, desenvolvimento da área logística e transporte possibilitaram uma maior integração das empresas, assim como também possibilitaram maior acesso às informações, o que possibilitou o acesso a um número maior de empresas do mercado externo. Mas é um desafio constante das empresas encontrar meios para fazer uma empresa crescer e desenvolver planos de desenvolvimento de negócio sustentáveis ao longo do tempo. A busca pelos mercados externos e estratégia de expansão internacional tem ganhado, sim, cada vez mais espaço, como uma forma de continuar crescendo, de gerar o crescimento contínuo, de estar menos suscetível às volatilidades que nós comentamos aqui, promovendo a diversificação do investimento em diferentes mercados. Manter um crescimento sustentável em tempo de alta competitividade pode ser um enorme desafio para as empresas. E buscar novos mercados para os seus produtos é uma forma eficiente de conseguir crescimento contínuo sustentável e, ao mesmo tempo, de proteger, não é, das instabilidades. O crescimento em tempos de intensa globalização, eu friso, tem dois pontos de extrema relevância. O interacionamento global, que é o crescimento fundado no relacionamento entre países e empresas, empresas e empresas, empresas e consumidores, não é? No crescimento da parceria. Hoje, os consumidores têm uma participação muito mais ativa nas informações da empresa e também na construção dessa credibilidade da empresa. E outro fator é o fator da instabilidade. O ambiente de negócios global muda rapidamente, transformando também as próprias organizações e também a própria forma de se fazer negócio. O alcance e o impacto dessas transformações é mais amplo e geral, o que demanda especial atenção das empresas aos movimentos, oscilações, tendências constantes do mercado.
para que se possa ter uma atuação de fato positiva, para que possam alinhar suas estratégias de ação e desenvolver negócios que de fato resultem em ganhos. Então, antes de tudo, é preciso desmistificar os negócios internacionais. E isso só será possível com o aprimoramento do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento e atuação estratégicos, na compreensão da estratégia da internacionalização. As empresas podem ter diferentes razões para internacionalizar. Isso vai depender muito de cada um dos objetivos individuais de cada uma delas, dos objetivos a curto, médio e longo prazo. A multidisciplinariedade e grande volume de conhecimento exigidos para uma internacionalização, eles não devem ser vistos como um obstáculo. Muito pelo contrário, esse receio e temor do mercado de atuar no mercado externo tem que ser vencido por empresários e comunidade empresarial como um todo, desenvolvendo uma mentalidade mais global, compreendendo o mercado como único, seja interno ou externo, e desenvolvendo habilidades para atuação cada vez mais específica dentro do mercado interno e mercado externo. A solução que nós propomos está em desenvolver o conhecimento, as expertises necessárias, e não em renunciar às oportunidades de negócio e de crescimento disponíveis no mercado externo, por medo de não saber o necessário ou de incorrer em erro. Conhecer os aspectos externos, as praxes negociais globais, que estão envolvidas na internacionalização, é imprescindível. Mas não servirão de nada se a empresa a ser internacionalizada não tiver também um amplo conhecimento de si mesmo, de sua cultura, de seus produtos, operações, capacidade produtiva. Então, internacionalizar envolve conhecer bem o mercado e conhecer a si mesmo. Não há um padrão, uma receita, uma fórmula mágica para ser aplicada a todas as empresas. Não. Cabe a cada empresa, de acordo com seus próprios objetivos e capacidades, elaborar a estratégia que melhor serve a seus objetivos. Daí, como disse o Dr. Marco Aurélio, a importância de se ter bem definidos os objetivos. Um ponto bastante interessante é que, ao tornar-se global, a empresa pode, e normalmente faz, também crescer no mercado interno. Ao se tornar global, ela se torna mais forte no mercado interno, pelo aprimoramento das suas operações, melhora dos seus produtos, desenvolvimento de um melhor entendimento das necessidades e comunicação com o próprio consumidor. Esses são alguns pontos que contribuem para a melhoria também no mercado interno. Ironicamente, não é? Se melhora internamente, atuando externamente. Então, internacionalizar é desvendar novos conhecimentos, desbravar novos terrenos e, naturalmente, novos desafios terão que ser enfrentados. Mas é essencial a abertura de uma cultura e da mentalidade da empresa para buscar soluções criativas e inovadoras. Também aplicar técnicas, métodos e estratégias já existentes e eficientes. São muitos os fatores que influenciam o ambiente negocial, fatores políticos, culturais, comportamentais, como o do consumidor, e até o próprio produto em si. Eles podem significar um obstáculo para o alcance de determinado mercado externo. E para minimizar esses riscos e evitar que eles se concretizem, é preciso uma pesquisa de mercado apurada, entender previamente, de forma detalhada, o mercado. Por isso, o planejamento estratégico é chave. E eu costumo começar um planejamento estratégico com 5 perguntas básicas: o que, onde, quando, para quem e como, não é? O mercado global busca esse comprometimento da empresa, de seus funcionários, capacidade de produção, qualidade de produto, capacidade técnica. É preciso ter claramente definido esses objetivos e metas que você pretende alcançar com a internacionalização. Então, ter definido esses objetivos a curto, médio e longo prazo é muito importante, mas priorizar somente os objetivos a curto prazo pode, em um primeiro momento, parecer uma ótima ideia, alavancar vendas e resultar em maior lucratividade. Mas sem que haja um plano abrangente, estratégico, pode acabar resultando em algo ocasional e não sustentável ao longo do tempo.
Definir o foco da internacionalização é primordial. Escolher quais oportunidades vamos aproveitar e evitar a excessiva diversificação para evitar os riscos. Para manter as empresas com participação no mercado, empresas manterem sua participação no mercado interno e externo, elas terão que se modernizar, se tornarem mais competitivas em escala internacional. Senão, o mercado globalizado vai engoli-las com a facilitação de acesso aos produtos produzidos no exterior. Os obstáculos não podem ser entendidos como inviabilizadores do negócio. Os efeitos negativos na economia, reflexos da pandemia de coronavírus de 2020, fez muitas empresas olharem para o mercado externo como a solução para todos os problemas e saírem disparar em busca de um mercado externo. Tirando da gaveta, às vezes, um planejamento antigo. E nós, que sabemos que é um processo complexo, que demanda planejamento abrangente, apurado, extremamente atualizado, implementar um processo de internacionalização apressada, sem uma estratégia apurada, precisa, tem poucas chances de lograr êxito. O plano de internacionalização, ele não deve ser realizado no calor do momento. É um processo com várias etapas que não podem ser suprimidas, como coleta e análise de diversos tipos de dados, para que eles possam, de fato, fundamentar a tomada de decisão. E mais ainda, não se pode esquecer que a internacionalização é uma decisão estratégica da empresa, que envolve e deve envolver todos os setores da empresa. Também envolve investimento, portanto, fazer investimento em alguns negócios aleatórios pode não fazer sentido a longo prazo, tamanha a importância do planejamento. É fundamental vencer o despreparo técnico das empresas e empresariado, o temor à complexidade das operações internacionais, a falta de planejamento, para poder colher esses frutos que estão disponíveis no mercado global. Aqui eu espero hoje ter lançado uma semente para o debate sobre a internacionalização, especialmente de pequenas e médias empresas, para que a gente possa contribuir para uma maior participação das empresas brasileiras no mercado internacional. A todos, meu muito obrigada. Então, Ian, pode passar os 2 vídeos.
Bem, sejamos grandes no Texas e todos os caminhos levam ao estado da estrela solitária. Eu, neste momento, quebrando o protocolo, vou passar a palavra para o meu vice-presidente Mauro de Lima Câmara, que gostaria de fazer uma manifestação. Mauro, a palavra está com o senhor. É uma honra estar presente, compartilhando esse momento de grande importância e de interesses comerciais, relações internacionais. Faço apenas uma ponderação e um convite à reflexão. Tendo o homem como principal ator no mercado global, considero que os avanços científicos tecnológicos são irrefutáveis. Constata-se que não ocorre a devida proporção na fraternidade para que juntos resolvermos as questões fundamentais da saúde, da educação, das relações comerciais internacionais em geral. Com ênfase à internacionalização pós-pandemia, sabe-se que essas tendências inovadoras incentivam os estudos nos campos da telemedicina, teleeducação e ciberespaço. Todavia, poder-se-á alcançar os pontos mais remotos do planeta, onde alguns povos ainda vivem em condições primitivas. Acredita-se que a vida continua desde o mundo infinitesimal dos vírus que contaminam a todos, ou quase todos, até as mais complexas galáxias em harmonia holística, rumo à paz universal em prol da humanidade. Obrigado. Obrigado, Mauro. Bem, dando continuidade ao nosso evento, nós estamos utilizando, durante as apresentações, de alguns vídeos promocionais para que os presentes e os virtualmente que estão nos assistindo possam ter uma noção um pouco maior dos potenciais relacionados à nossa pauta de hoje e, naturalmente, voltados para a região do Texas, nos Estados Unidos. Mas, como já disse, novamente tenho que repetir, sem alongar, passo a palavra ao Dr. Douglas Cândido, que estará falando nesse momento de Santa Catarina, salvo o melhor juízo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Bom, é com imenso prazer que hoje eu estou aqui. Infelizmente, não pude estar aí na cidade maravilhosa. Estou em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, mas estou bem próximo de ir para as praias. Então, acabando aqui, eu acho que eu vou para a praia porque a semana está um pouco pesada. Bom, queria agradecer, né, a todos aí da mesa, em especial o presidente, o vice-presidente, a Karine, que também nos convidou e pôde proporcionar a gente estar aqui fazendo essa fala. Ela sabe que internacionalização é algo que está no DNA da gente. Eu acho que desde quando eu me conheço por gente, até pelo aspecto de internacionalização ser multidisciplinar, tem uma certa multidisciplinariedade e eu gostar bastante dos temas, né? Enfim, só para rapidamente poderem entender um pouquinho, mais precisamente, atuo diretamente de Santa Catarina, sendo que já atuei também nos Estados Unidos, inclusive fui diretor de uma empresa, ao qual a gente instalava empresas dentro dos Estados Unidos, então vem bem a calhar este momento. Mas, enfim, todas as passagens que eu já tive, tive à frente de exportação de agroindustrial, do setor de plástico e assim por diante. Hoje, atualmente, sou gestor de projetos, né? Atuo em instituições gerindo projetos e, por consequência, as pessoas me chamavam de consultor. Eu não gosto muito da palavra consultoria, eu gosto mais da palavra mentoria. Eu digo que a capacidade que o ser humano tem de pensar é infinitamente superior ao tema, então eu prefiro ampliar o campo de percepção das pessoas, tá? Então, o tema internacionalização, para mim, pessoal, ele é muito importante porque
Eu, por exemplo, a minha formação é administração com habilitação em comércio exterior, né? Na minha época não tinha só comércio exterior, né? Comércio exterior era algo que a gente via 6 meses finais da faculdade, e aí sempre nas aulas, eu como professor sempre brinquei dizendo, olha, não entendo nada de comércio exterior. O que eu entendo é da vivência prática, né, pessoal? Então, assim, passei por alguns processos e acabei fazendo algumas análises minhas. Eu sempre digo, não existe certo ou errado, o que existe é a gente tentando entender naquele momento qual a melhor situação para que a gente possa fazer com que o empresário dê o próximo passo, né? Eu diria que hoje está muito em voga a temática também do ESG, né? Então, do tema sustentabilidade, e acredito que em termos de governança deveríamos ter também como um meio ali a parte de internacionalização, por que não, né? Para termos empresas sustentáveis, já que hoje não há mais como a gente falar de um mundo tão globalizado de não ter relações, né? Trocas comerciais acontecendo. O Brasil é muito rico, como todos nós sabemos, né? Autossuficiente em muitas coisas, mas eu deixo uma provocação antes de começar a minha fala sobre a internacionalização, que é a micro e pequena indústria, né? Sendo que ela é fornecedora de toda uma cadeia de valor, seja da prestação de serviço, seja no varejo, e eu vejo que a nossa indústria ela está num potencial de desindustrialização grande, frente a outros setores que a gente tem na economia e que acabam conseguindo avançar melhor internacionalmente do que esse setor. Então, eu sempre digo que o meu grande propósito é transformar as pessoas através dos modelos de negócio, e é isso que eu venho fazendo. Eu olho para a internacionalização, principalmente nesse período de pós-pandemia, um tema que eu acho que é muito importante é o empreendedorismo internacional, tá? E assim, a minha fala ela é consistente no momento em que eu digo que eu tenho 9 P's para internacionalização, né? E eu gostaria de deixar, eu sou muito mais prático, pessoal, então eu gostaria de deixar um pouco disso que eu acabei, né, ao longo desse tempo. Eu devo ter aí passado por diretamente em termos de internacionalização em mais de 300 empresas, seja ela média, grande ou micro, pequena empresa, tá? E a micro e pequena empresa também consegue, nós somos a maioria no país, e isso eu provo pelos cases que eu tenho, mas indiretamente eu devo ter participado aí de pelo menos de mais de 600, 500 empresas tranquilamente. Então, baseado nessa fala, eu acabei montando o que eu chamo de minha metodologia dos 9 P's. E o primeiro P é o P de pessoa, né? Não poderia ser diferente, né? Se a gente for olhar em termos de negócios, e aí estamos falando dos Estados Unidos aí, tem um bilionário americano chamado Marcos Lemonis, né? Não sei se já viram aquele programa do sócio. Ele mesmo fala que toda empresa são 3 P's, né? Pessoa, produto e processo. E aí a gente acaba que, na minha metodologia dos 9 P's, eu sempre falo primeiro de pessoas. O P de pessoa é o mais importante, por isso que eu puxei a fala do empreendedorismo internacional. E pós-pandemia é isso que vai mandar muito. Ou seja, o que eu quero falar com isso? Que a gente via muito no passado, as empresas, né, as nossas empresas, elas serem compradas e não saberem vender, né? Então, se eu for pegar aquela fala que eu falei da indústria, por exemplo, ela gera valor, ela cria valor, mas ela não sabe se vender, né? E isso é uma problemática, né? É uma sistemática que a gente tem no país e que não nos mantém na vanguarda nesse setor, sendo que a gente tem todo um recurso, né, fenomenal para poder trabalhar. Enfim, o primeiro P é o P de pessoa, né? E aí eu falo de empreendedorismo internacional e aqui eu faço um parênteses, que eu gosto de falar das 5 premissas que eu tenho para poder, quem está à frente de um projeto, né, de internacionalização, poder dar continuidade. Então, eu sempre digo assim, a primeira coisa é responsabilidade ética, né? Eu não prometo aquilo que eu não posso entregar. Tem muita gente, principalmente o micro e pequeno negócio, que ele tem medo, né? Normalmente, quando a gente vai para o mercado internacional, são grandes quantidades que a gente fala, né? Mas todo mundo sabe também que quem vai comprar a primeira vez, ele quer fazer um teste primeiramente. Então, não adianta eu querer me enganar com grandes quantidades, né? O brasileiro gosta muito de falar, de vender para grandes marcas, né? A gente via muito nos Estados Unidos querendo vender para o Walmart. Se eu for falar de Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo do meu tamanho, da minha capacidade produtiva, só de entrega de amostras, talvez eu não conseguisse atendê-lo, né? Mas o que eu quero dizer é que se eu tenho a capacidade de ter responsabilidade ética,
na entrega, eu não preciso me comprometer com muito, eu posso me comprometer com aquilo que eu posso fazer. Ou seja, minha frase, comece pequeno para agir rápido, né? O segundo ponto é a gestão estratégica, né? Eu acho que por isso que eu trouxe o tema da sustentabilidade ali, porque tem um pilar de governança. E o que a gente olha, na verdade, o principal pilar para que as empresas muito provavelmente desistam em algum momento do processo de internacionalização é a governança, né? É você não ter uma estratégia montada, definida. Ou seja, a fala da Karine foi muito bem pontuada, né? O cara, ele olha para aquilo que é mais fácil. Então, alguém vem para comprar dele aqui, ele desiste de todo um plano, né? Sendo que ele perde o impulso do mercado, porque no momento que ele vende aqui, ele não sabe como é que está sendo negociado lá fora. Essa é uma vertente que eu sempre trabalhei dentro dos projetos, né? Eu sempre entendi assim, eu preciso levar para o empresário a capacidade de ele se relacionar com aquele país, né? Ou com outro país, enfim, mas não ele ficar sempre na ponte de alguém. O outro grande situação é a adaptação, flexibilização. E aí, por isso que o P de pessoa, o empreendedorismo é muito importante, porque a gente sabe que todo empreendedor ele tem uma capacidade extrema de se adaptar, de flexibilizar. E para ir para um novo mercado não é diferente, né? Eu não posso querer... Eu sempre falo essa brincadeira, eu não fumo, mas eu acho que todo mundo vai entender. Eu não fumo, mas se eu fumasse e a Karine me convida para ir na casa dela e eu vou fumar, a possibilidade de ela me expulsar de lá ou nunca mais me convidar é grande, né? E assim eu indo para um outro país, né? Eu tenho que ter esse entendimento, tá? Essa brincadeira é para a gente poder ter a exponencialidade no negócio. Eu não posso querer ter um canal de venda como é no Brasil e atuar com um canal de venda nos Estados Unidos. Não quer dizer que vai ser da mesma maneira, da mesma forma, né? Então, adaptação e flexibilização é muito importante nesses mercados para a gente começar pequeno e agir rápido, né? Meio que ideia de startup, né? O outro processo que eu sempre digo que é uma das premissas muito importantes nessa parte do empreendedorismo internacional, o engajamento da equipe, né? Quem é que não viu? Acho que o Marco Aurélio estava falando que normalmente se manda o financeiro, né, Marco Aurélio? E eu vejo isso em grande empresa, viu, Marco Aurélio? Inclusive, me contactou em dezembro do ano passado uma grande empresa do Rio de Janeiro, e porque eles conseguiram fechar uma determinada quantidade numa feira nos Estados Unidos, mas eles foram lá, fecharam e não sabiam nem como fazer. O que eles fizeram? Mandaram o comercial se virar para achar quem que poderia ser, mas quem que vem para a mesa para negociar tudo? O financeiro, né? E uma das coisas que eu falei para ele, viu, Marco Aurélio? Eu falei assim, a primeira coisa que está indo para os Estados Unidos é pensar o seguinte, o americano, não adianta tu ficar chorando desconto, não. Não é que nem no Brasil, né? Porque ele já queria, inclusive, desconto antes de mão de saber o quanto que eu iria cobrar para assessorá-lo, né? Então, eu disse, olha, se tu já está começando essa mentalidade comigo, tu tem que entender, tu precisa se flexibilizar. Nos Estados Unidos já acontece diferente, né? O cara, a primeira coisa que ele vai te dizer, ué, se eu pudesse dar descontos, quer dizer que eu estou te roubando agora. Já vi essa frase nos Estados Unidos de americano para brasileiro. Então, assim, essa parte de engajamento de equipe, ela é muito importante, porque normalmente quem vai à frente, eu olho muito para a época das cruzadas, né? Normalmente a gente é a pessoa que vai lá na frente e olha, pô, ali tem um potencial. E aí quando a gente volta, para a gente mostrar para as pessoas, né, na fábrica, na empresa, enfim, que não é bem daquele jeito, que a gente precisa se flexibilizar, ele acaba acontecendo questionamentos, né, que se tornam pontos negativos para a empresa avançar. Então, o engajamento de todos é importante. A empresa como um todo saber o porquê está sendo feito, eu gosto muito da palavra porquê, né, que gera propósito, e para mim propósito é posicionamento, se eu tenho posicionamento eu posso ter um plano, certo? Se eu não tenho posicionamento, qualquer lugar é lugar, então, cara, né? E aí eu vejo muito isso, sabe? O engajamento da equipe, ou seja, não é a equipe do tipo assim, o presidente disse que agora nós vamos vender para os Estados Unidos, tá, mas os demais membros, né? E o chão de fábrica, né? Porque vai ter flexibilização, né? Eu lembro bem na época quando gerenciava a exportação da Perdigão, quando era só Perdigão, né? Que aconteceu isso, né? Para a gente poder vender para o mercado árabe, a gente teve que modificar o chão de fábrica, ou seja, para poder abater os frangos virado lá para o corte halal, né? O que teve que ser feito? Na época, até o nosso maior competidor era a Sadia. E aí a gente teve que fazer um S dentro da produção. Isso ficou muito marcante em nós. Mas até isso teve questionamento, tá, pessoal? Não achem que é brincadeira, porque as pessoas não estavam engajadas com aquele propósito. Então, eu acho que isso é muito importante também. E o último ponto, né, da minha fala com relação ao empreendedorismo internacional, que eu acho que essa é a grande voga, ainda mais depois de um ambiente tão
assim, como é que eu posso dizer, um ambiente meio desproporcional que a gente viveu, né? Ninguém teria ideia de como é que iria trabalhar, enfim. Também vejo muitos lados de oportunidades aí, né? Mas eu sei que muitos acabaram se perdendo, e muitos se perderam porque não tinham propósito, né? Ou seja, eles faziam por fazer, porque o mercado demandava, mas eles nunca pararam para se questionar o porquê que eles estavam fazendo daquele jeito, tá? Eu sempre digo, quando eu estou trabalhando com um empresário, né? Seja ele qualquer porte, e isso aconteceu numa outra fábrica também muito grande, que o presidente olhou para mim e disse assim, cara, eu posso mandar amostra para todos os países do mundo. Eu falei, cara, plena perca de tempo. Tempo, dinheiro, né? Pessoas, enfim. Então, assim, relacionamento, que é a última coisa que eu iria falar do empreendedorismo, é tudo, né? A gente sabe que por mais que a gente tenha o melhor produto do mundo, e é mais ou menos mãe e filho, pai e filho, sempre o meu filho é mais bonito que o do outro, né? Então, cara, relacionamento é o que manda, né? É muito importante. Estou falando aí, né, Estados Unidos e tal, eu sempre me remeto a isso, porque como eu trabalhei lá durante 4, 5 anos e trabalhando na série de empresas, tem um movimento muito bacana lá, que é justamente esse, de ter as agências, né, de investimentos que elas dão as mãos e nos ajudam a ir para o próximo passo. E o que está em voga? É relacionamento. Não adianta eu dizer que eu vendo muito, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se eu não tiver relacionamento. Chega uma hora que relacionamento é que manda. E relacionamento é baseado na confiança, que aí volta para aquilo que eu falei, né? Da responsabilidade, da ética, né? De começar pequeno para agir rápido, não ficar sonhando no mundo em que eu vendo cargas e cargas, mas que eu comece, que eu efetivamente comece, né? E aí, eu falando de gestão estratégica, tem uma coisa que eu gostaria também de provocá-los, é que assim, e eu tenho feito isso nos projetos, né, que eu tenho feito. Hoje eu tenho atuado muito na gestão de projetos setoriais, tá? A internacionalização ela passa como um viés, assim como o ESG e assim por diante, mas é a gente profissionalizar, né, em termos de gestão, cada vez mais o micro e pequeno negócio. Né? As médias e as grandes também têm suas dificuldades, suas limitações também, nem todo mundo é perfeito, mas principalmente as micro e pequenas empresas, que são a maior parte do nosso país e são a força locomotora também desse país. Então, eu olho que, em termos de gestão, a gente precisa trabalhar cada vez mais elas, porque quando a pessoa me fala assim, eu não vou para um outro país porque eu ainda nem dominei o país, alguém tem que acordar essa pessoa e dizer que ele não vai dominar o país, né? Ele não pode ter essa visão. A gente sabe, eu tenho case, por exemplo, talvez vocês também tenham pessoas que iniciaram um negócio no país, mas que o produto, o que ele estava fazendo, não fazia muito sentido naquele momento para o público consumidor no país. Era mais fácil ele vender na Europa do que vender no Brasil. Então, assim, existem coisas também que a gente tem que desmitificar, né? Então, a desmitificação, porque se ele falar de desmistificação, parece até que isso é místico, e não é, né? Então, a gente precisa desmitificar. Então, eu atuo dessa maneira, eu acho que de tudo que eu vi, isso é o que faz mais sentido para mim. Eu sempre digo que não existe certo ou errado, né? Existe o que é certo para você, o que é errado para mim, assim por diante, mas essa capacidade é importante de empreender, né? De buscar outras alternativas e fazer com que elas aconteçam. Muita gente tem o conhecimento, mas não proporciona na prática, por medo de não ter aquela, né, gestão de projetos, né, e assim por diante. Eu vejo a internacionalização, portanto, pessoal, já para ir terminando a minha fala, né, para não se tornar cansativa, gosto muito das coisas práticas e objetivas, e se eu puder dar um toque para vocês, é mais ou menos assim, no meu modo de ver. Eu corro, faço maratona, 42 km. E foi através disso que eu comecei a enxergar a internacionalização de uma outra forma também, né? A internacionalização ela é um processo, né? Ela é contínua, né? Mas crescente, né? De relacionamento com outros países, né? Com outras culturas, né? Então, isso para mim é que é o mais importante, é eu entender que eu preciso gostar do processo e estar menos preocupado com aonde eu vou chegar efetivamente, né? Isso está lá no nosso planejamento estratégico, tem métricas, a gente vai correr atrás, mas a gente tem que ter a capacidade de entender que o processo vale a pena. Por isso que eu sempre digo lá dos meus 9 P's, que agora eu já estou no 10º, viu, Karine? Mas assim, primeiro pessoas, depois pesquisa de mercado. Por que pesquisa de mercado? Imagina eu indo para o Rio de Janeiro, nunca fui para o Rio de Janeiro, pego o meu carro, e aí eu nem sei que existe pedágio.
Aí eu vou parar no pedágio, o cara vai dizer, ó, você tem que pagar. Daí eu vou tirar lá o meu cartão, eles não aceitam cartão, é só dinheiro, né? Então, pesquisa de mercado, ela está relacionada a isso, é eu entender, ter dados para tomar decisões, né? Depois eu sempre falo, depois de pesquisa de mercado, eu defino o produto. Porque tem gente, lembra daquele empresário que eu falei, não, manda mouse para tudo que é lugar no mundo, né? Aqui o que vale não é o poderio financeiro, aqui o que vale é a inteligência. Então, na verdade, o que está relacionado no próximo é produto, quantidade de produtos, ou seja, às vezes não vale a pena eu entrar com, eu tenho uma linha de 100 produtos, eu vou entrar com 2, 3, por que eu vou entrar com 100? Né? Não faz muito sentido. O outro questão é proposta de valor, lembra que eu falava de propósito? Então, nos Estados Unidos, uma vez, uma aula que eu tive na Nova, lá no sul da Flórida, numa faculdade lá, um professor ainda, né, um americano, ele falava muito de porquê, né? Ou seja, mas por que disso? Normalmente as pessoas elas começam falando o que elas fazem, já viram, não? Mas o que eu faço, se eu for comparar, por exemplo, a Apple, que vende smartphone como todo mundo, já pensou em vender um smartphone para vocês dizendo o que é? Todo mundo sabe o que é um smartphone. O negócio é o porquê que aquilo existe, né? Então, proposta de valor são os diferenciais que a gente tem para entrar naquele mercado. Isso responde muita coisa, principalmente quando a gente está em mercados muito estruturados, né? A outra que eu falo é propriedade intelectual. Então, isso é uma outra situação, tá? É importantíssimo. Mercados mais estruturados, tem gente só olhando para ver a hora que você vai passar a sua marca e dizer assim, ó, cara, não está registrado. Eu vou lá e vou registrar para ver se esse cara vir negociar comigo. Isso é um mercado que vale dinheiro. O outro que eu falo é processo. A gente precisa desenhar processos, porque processo é o grande gargalo, tá? Então, tudo aquilo que não foi mensurado na pesquisa, que não foi feito essa etapa, quando chega em processo, vira um gargalo. E dependendo do processo, você sabe como é que é, né? Não depende mais de você. E aí você vai ficar travado naquilo, você vai se desestimular, vai desistir, né? E não vai continuar. Então, para mim, processo é o gargalo de toda a internacionalização. Preço, aí sim eu vou definir preço, e aí ficar atento às práticas de mercado, mas principalmente, aqui eu vou fazer um parênteses, porque assim, normalmente o empresário ele faz aquela conta de padeiro, né? Ele vai fazer aquela conta de padeiro, dólar e não sei o quê, tarará. Tô falando isso, pessoal, porque é prático isso, tá? Me desculpem até o linguajar, mas assim, é bem para tocar mesmo as pessoas, porque isso é possível. Isso são dicas que eu considero valiosas pelo que a gente já fez pelo mercado. Assim, preço. O cara vai lá e olha para o mercado e vê, pô, mas o americano lá está vendendo a $5, mas o meu produto, ele faz a conversão, lá o meu produto não vai dar R$2, sabe? Ele nem sabe, cara, ele nem fez o dever dele de casa para entender dentro do processo de até chegar lá o quanto que efetivamente vai ser o preço dele, entende? Ele só fez a conta de padeiro. Então, é muito importante, tá? Eu já vi empresas e grandes empresas, e aí eu não vou citar nomes, lógico, que com toda a inteligência conseguiram sair do mercado, né? Se queimar no mercado por conta de não formar preço. Grandes indústrias brasileiras. O outro ponto daí que eu disse que agora são 10, né, Karine? Então, eu vejo muito planejamento estratégico, até montei uma metodologia minha para isso que eu chamo de plano de voo, mas isso não é tema para a nossa reunião, né? Senão eu vou me estender muito, e eu falo para caramba, então... Mas o planejamento estratégico é essencial, é mais ou menos aquilo que a gente estava falando no início, né? Como é que eu começo um planejamento estratégico? Por propósito, né? Por que eu existo? Por que eu respiro? Lembra meu professor lá da Nova? Tá, por que você respira? Por que você está hoje aqui na minha frente? Isso é importante em mercados bem estruturados, tá? A gente ter. Se alguém já negociou, enfim, deve estar entendendo o que eu estou falando. Previsão, né? Ou seja, eu preciso ter uma métrica, porque como tudo, é um projeto, é um processo. Se eu não tiver uma métrica, né? Se eu não tiver como avaliar, né? Se eu não tiver como dizer se eu estou chegando, como eu estou chegando, não é que eu preciso chegar naquilo. A desestimulação é forte, principalmente nessa área, porque a expectativa é grande, né? Imagina, eu vou vender em dólar, né? Vou vender em euro, né? Então, assim, acaba que a expectativa ela é tão grande que a desestimulação é maior ainda. Importantíssimo a gente ter uma métrica, entender, começar pequeno para agir rápido é importantíssimo. Depois disso, eu falo de promoção comercial, que seria o último P, né? Ou seja, não tem como, né? Tem gente que ainda quer continuar trabalhando figuras do mercado, né? Aquela época do representante, pô, quem é o cara que pode vender para mim, tal, né? E aí acaba fazendo maus negócios, né? Tive alguns casos também desses. Enfim, não estou criticando o representante comercial, muito pelo contrário,
mas as pessoas colocam uma expectativa muito grande em outras pessoas que podem vender o produto dela em outros mercados, né? E isso também é um fator complicador no nosso mercado, tá? O meu propósito é transformar as pessoas através do modelo de negócio. Então, para mim, tudo que eu faço é para deixar esse nível de conhecimento, esse nível de inteligência, o saber decidir. E eu sempre digo assim, muito mais que de saber dizer o sim, tem que saber o porquê está dizendo, né? Muito mais que dizer o não, que é importante, a gente tem que saber dizer o sim também, tá? Então, sim pelo sim não vale a pena. Sempre questionar é importante. Eu acho que basicamente era isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês. Eu acho que é muito mais um compartilhamento de ideias. E se eu não sei se vão abrir para perguntas, mas enfim, se tiverem algum tipo de perguntas, questionamentos, vai ser um prazer também poder estar passando um pouco para vocês do que a gente viveu, tá? Eu agradeço, gostaria muito de estar presente para conhecê-los. Nunca estive no estado do Rio de Janeiro falando sobre o tema, né? Apesar de ter algumas empresas, mas assim, eu fico muito feliz de vocês estarem avançando no tema, porque o tema é realmente muito importante, tá? E tratá-lo principalmente com essa importância, mas não da importância por ser importante, mas com real firmeza, né? Com real descrição, trazendo a verdade, dizendo, olha, é por aqui, é por ali, vamos assim, tá? Se apoiar em parceiros é importante, lembra do relacionamento, tá? Mas parceiros que façam sentido nesse processo, tá bom? E não mais um que está lá nos Estados Unidos e precisa vender para poder se alimentar e daí ele vai dizer que vende para você. Tá certo, pessoal? Então, agradeço, prazer enorme e estou à disposição. Bom, Douglas, muito obrigado pelas suas palavras e vamos ter perguntas, sim. Mas antes de passar um outro vídeo que eu gostaria que o Ian já deixasse na agulha, eu queria fazer um comentário. Nós temos aqui na mesa, além dos que já se manifestaram, dois amigos e parceiros texanos, que são o Blake e a Sarah. Temos um não menos amigo, colaborador, Ian, se encontra lá no fundo, né? Acho que já falei do Marcos Leme antes, assim como no Mauro, que são vice-presidentes da Câmara. Bem, mas por que eu estou nominando as pessoas nesse momento aqui? Porque a gente tem ideia, Douglas, de fazer em breve um evento que seria o oposto desse. Hoje, estamos falando de internacionalização. Possivelmente, o próximo será de nacionalização, dentro da mesma proposta, só que desta vez em inglês e voltado para o mercado externo, já que, como foi dito em mais de uma vez, em mais de uma apresentação, as mudanças de fornecimento, as mudanças de cadeias produtivas geram inúmeras oportunidades. E nós acreditamos que o Texas não só seja uma boa porta de entrada para a economia americana, mas também seja uma boa porta de busca de novos parceiros, de novos negócios e, consequentemente, geração de mais processos de internacionalização, mas, como disse, sendo de mão invertida, a gente vai chamar de nacionalização. Bem, então, coloca, por gentileza, mais um videozinho para a gente, enquanto eu vou conferir uma pergunta que chegou aqui. There is only one state that we can call top of the tops. Texas. Texas. Yeah, you got it. It's Texas. Best infrastructure. Texas, which also dominates the economy category. Bem, a primeira pergunta eu vou direcionar à doutora Karine, que está aqui ao meu lado, e conversando ontem, eu disse para ela que de 80% a 90% das exportações americanas são de pequenas e médias empresas. Como a doutora Karine acha que nós poderíamos alavancar mais, implementar mais, enfim, ajudar mais as nossas empresas a aumentar a sua fatia no mercado internacional?
Bom, existe um conjunto de fatores que são necessários que a gente enfrente. Eu vou me ater ao que a gente conversa muito, a cultura organizacional. Eu acho que eu e o Douglas, a gente compartilha da mesma opinião, não é? Negócios são feitos de pessoas para pessoas, então é muito importante que a gente tenha início no recurso humano, não é? A gente formar essa mentalidade global. A internacionalização precisa fazer parte da cultura empresarial brasileira, assim como faz parte da cultura empresarial italiana, assim como faz parte da cultura de Portugal, da Grécia. Né? A gente precisa desenvolver, lógico que eles desenvolveram ao longo de milhares de anos, mas a gente precisa desenvolver isso. E os governos vêm nos últimos anos buscando formas de fomentar isso, de dar ferramentas, mas a gente ainda sente no empresariado uma certa resistência a isso. Então, é preciso que a gente abra esse mindset, essa mentalidade para o mercado global como um espaço de crescimento. Tendo os 10 P's agora, fiquei surpresa que tem mais um P, nós vamos ter que reunir mais para falar sobre ele. Não é? É preciso ter propósito, é preciso ter objetivos, é preciso saber onde alocar bem seus investimentos, é preciso desenvolver o comércio exterior e a internacionalização, não como algo por acaso, eu faço um acordo, chego lá, mando qualquer pessoa, é preciso profissionalizar isso. E, ao meu ver, a melhor opção da gente fazer isso é desenvolver essas habilidades e expertises nos nossos empresários e nos nossos profissionais que atuam nesse setor. Eu acho que a melhor forma é a gente primeiro começar com as pessoas, porque elas são o centro dos negócios. Perfeito, muito obrigado. Douglas, na sua opinião, qual tem sido o pain point para os pequenos empresários aqui do Brasil? Quer dizer, você falou, claro, de alguns cases, né? Mas se eu tivesse que raciocinar dentro da lógica, né, do que eu mencionei antes, um pouquinho da fala da Karine, o que você poderia nos agregar de informação aí? Eu tenho trabalhado bastante, bastante mesmo, fortemente, sabe, nessa questão de melhorar a gestão do pequeno negócio. Muitas vezes isso passa também por aquele ranço de cachorro magro, sabe, de o cara achar que eu estou indo para um outro país, eu não tenho capacidade de lutar à altura, né? Sendo que recursos, na verdade, não vou falar financeiros, mas todos os outros tipos de recursos que são tão mais importantes do que o financeiro, porque o dinheiro tem disponível no mercado para investimento. Então, assim, é o que realmente eles não dominam e acham que não vão conseguir lutar de frente a frente. Então, assim, para mim, a grande questão aqui, viu, presidente, é a gente trabalhar a gestão delas, é o entendimento delas de como iniciar. Eu acho que ter um método é importante, né? Por isso que eu criei métodos para mim, porque imagina como é que a gente vai lidar com tantas empresas sem ter um método. Ah, Deus, mas é uma caixa? Não é uma caixa, porque determinados perfis, né, de empresas, por conta de pessoas, não as empresas, mas os perfis das pessoas que estão lá, suas culturas, a gente trabalhar de maneiras diferentes. Mas é importante a gente fazer um trabalho do empoderamento dessas pessoas, elas entenderem que a gente consegue. E aí, não é a questão de que, eu não tenho gestão, né? A questão é que ninguém nunca vai ser supra-sumo da gestão, né? Isso também não existe. Até as grandes empresas têm seus desafios com relação à gestão. Mas o importante é entender que dá para fazer, né? Por isso que eu falo do começar pequeno para agir rápido. Então, assim, eu, né, tenho trabalhado fortemente na temática da gestão, da governança, sabe? Principalmente para o micro e pequeno negócio, tá? Eu acho que essa é a vertente mais importante. Outra coisa, só para fazer um adendo, um parênteses, como eu falei aqui, né, mais rapidamente como uma forma de um bate-papo, um compartilhamento de ideias e tal, na palestra eu falo muito sobre isso, viu, presidente? Assim, na verdade, a internacionalização, muitos acham que é só exportação, e não é. Também é importação. Aliás, a gente precisa também da importação muitas vezes para se tornar mais competitivos, não só internamente, como externamente. Então, assim, eu também reitero que isso é tão importante quanto, tá? Mas, voltando para a resposta da minha pergunta, é isso. Eu atuo fortemente na gestão, e na gestão de pessoas, né? Empreendedorismo, porque o processo da internacionalização em si, tendo um bom método, né? Não precisa ser o meu método, mas tendo um bom método,
e tendo pessoas capazes de empreender. Por isso que eu sempre digo assim, no primeiro P de pessoa, se eu for pegar uma empresa hoje para trabalhar, o primeiro perfil é quem vai estar à frente do projeto. Ah, o presidente. Não, não pode ser o presidente, ele não tem agenda para isso. Né? Quem é que vai estar à frente desse projeto? E aí a primeira coisa que tem que olhar para ele é o perfil. O perfil dele é empreendedor, né? Se é um perfil empreendedor, pode ter certeza que vai dar certo. Essa questão eu endossaria 110%, até porque, embora a gente não esteja tratando especificamente da nossa experiência, e sim da experiência dos parceiros, para agregar mais informação, dar mais amplitude às possibilidades de geração de novos negócios, essa definição de quem vai conduzir, do perfil da pessoa, é efetivamente muito relevante. De qualquer maneira, não quebrando, mas ao mesmo tempo propondo algo diferente, eu gostaria de perguntar ao meu amigo Marcos Leme, que está pensando em abrir um novo negócio nos Estados Unidos, naturalmente no Texas, o que ele acha que vai alcançar nessa proposta, sendo que, já desde antes devo esclarecer, Marcos, até recentemente, era sócio de uma grande empresa aqui no Brasil, atua no segmento de oil e gas e já viveu muitas fases nesse processo. Não é novidade para ele América, não é novidade abertura de negócios, porém ele tem, me parece hoje, uma proposta um pouco diferente, né? E se ele não se importar, puder compartilhar com a gente o que ele espera, para que a gente possa, quem sabe, em algum momento, para dar seguimento a essa conversa, até com algum desses nossos parceiros que estão aqui hoje. Mas, de qualquer maneira, nesse instante, acho que você representa um pouco da razão desse evento. Então, a sua ideia de pensar em abrir um novo negócio, de desenvolver algo nos Estados Unidos, está correlato à nossa proposta do dia. Então, por favor, com a palavra, doutor Marcos. Bom, muito obrigado pela oportunidade de contar um pouco aí da minha história. Realmente, eu sempre atuei muito ao contrário, né? Buscando tecnologias fora do Brasil para implementar, principalmente na cadeia de óleo e gás, no Brasil. Ter um diferencial competitivo no Brasil. Então, minha história foi muito nessa direção. A última empresa que eu tive a oportunidade de criar, já era uma empresa de petróleo, realmente uma operadora de petróleo, que hoje está, inclusive, listada na Bolsa, foi a empresa Ouro Preto Óleo e Gás, que depois fez um merge com a empresa 3R Petróleo, que hoje é listada na Bolsa. E agora eu estou começando novamente, né, abrindo uma nova empresa do segmento de tecnologia, e vejo no mercado do Texas exatamente essa combinação de tecnologia, que é um polo tecnológico, e o segmento de óleo e gás, né? Então, realmente eu vou precisar de apoio, né, de nossos parceiros aqui da Câmara, porque, como eu falei, é um movimento novo para atingir esse mercado. Estou nessa fase ainda de planejamento, que é um dos P's, né? E pessoas também, né, que vão ficar à frente para a gente atuar. Não tem como você fazer isso de longe, tem que estar presente. E é um desafio bastante interessante, mas o mercado e as oportunidades são muito grandes, né? Então, respondendo um pouco o que eu espero muito ter acesso a esse mercado que é gigante, né, dentro do Texas. E conto com todos aqui que estão apresentando um pouco aí nesse caminho, aí, nesse processo. Obrigado, Marcos. Bem, normalmente a gente fala um pouquinho mais sobre o Texas, mas especificamente, já que estamos mencionando da energia, né, do mercado de energia, no caso a fóssil, né, uma outra questão que eu considero relevante, já que foi falado de tamanho, é o tamanho das economias que estamos tratando nesse momento. O Texas, na virada do ano, estava com um PIB de 1,9 trilhões e o nosso, brasileiro, 1,6. Em termos de ordem de grandeza, então, naquele momento, como aconteceu, e eu considero honestamente não muito feliz,
mas, de fato, nos últimos 2 anos, o PIB do Texas foi superior ao PIB brasileiro. De qualquer maneira, isso se deve a vários fatores, a questão cambial, principalmente, né? O Brasil está tomando, me parece, o rumo certo, como diz o meu amigo Mauro sempre, né? E a nossa expectativa é de que nós possamos fazer sempre que possível e demandados a aterrissagem suave. Aquilo que o Douglas falou em determinado momento sobre juntar as mãos faz parte do nosso DNA. Então, nós trabalhamos junto com as agências. A prova disso é que hoje, como eu já mencionei, nós temos 2 colaboradores do Texas que estão conosco até o final do ano e vão participar ativamente da próxima atividade. Eu repito, será de nacionalização. E essa proposta, né, como também já foi dito aqui hoje, pelo meu amigo Marco Aurélio, se estende a praticamente o mundo inteiro, né? Então, tirando os que estão naturalmente envolvidos em um conflito bélico, eu imagino que a gente tenha muitas propostas à mesa. Mas eu repito que a melhor está sendo colocada aqui hoje e é o Texas. Não posso deixar essa bola quicando para qualquer lado, não. Enfim, gente, sem muitas delongas, gostaria de saber se alguém mais gostaria de se manifestar antes que eu dê... Então, por favor, Marco Aurélio. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer à Câmara Texana de Comércio do Brasil, na figura do presidente Max Paul, e você será sempre bem-vindo, uma Câmara ativa, proporcionando sempre ideias brilhantes e assuntos atuais. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Enfim, o tema abordado hoje foi internacionalização pós-pandemia. Em vários momentos foi falado hoje que atuar no mercado global deixou de ser uma opção somente ao alcance das empresas de grande porte e com grande poderio econômico. Se tornou uma realidade acessível às empresas de qualquer porte. Mas o fato de se tornado mais acessível às empresas de qualquer porte não tornou essa atuação em arena global menos complexa. Atuar no mercado global envolve crescimento, envolve conhecimento abrangente, multidisciplinar e planejamento para que se alcance o sucesso. A queda das barreiras, representada com o término dos efeitos malévolos da pandemia, que permitem esse maior acesso ao mercado global, também traz inúmeros benefícios, mas, obviamente, também acirra a concorrência no nosso mercado, nos mercados internos, uma vez que possibilita a circulação de produtos e mercadorias de outros países na nossa região. Essa situação, então, impõe a muitas empresas um pensar sobre atuação internacional. E é por isso que estivemos aqui hoje reunidos. Esperamos, finalmente, que tenham gostado do nosso evento, assim como possam estar presentes no próximo. Inclusive, o nosso amigo Douglas, a quem eu não tenho data, mas já deixo o convite aqui ao vivo e registrado. Aos debatedores e a todos os presentes, em especial aos meus colegas Marco Leme e Mauro de Lima Câmara, assim como os nossos colaboradores texanos, Sara e Blake, e os não menos importantes parceiros, Ian, da Beth Chamber, Bárbara, da FCCE, Maurício, da CNC, convidados, o nosso muito obrigado e sejam sempre muito bem-vindos às nossas atividades. Dou por encerrado o evento. Novamente, obrigado.